Todo mundo se preocupa em ser o melhor, todo mundo tá competitivo, não é, Yuri? Todo mundo quer ser o melhor em tudo, todo mundo quer ser ali o primeiro. Mas você sabia de uma coisa? Eu vou contar um segredo pra você, uma coisa que eu descobri faz pouco tempo aqui conversando com o Unity até. Isso aí não significa que você vai ganhar dinheiro não, viu? Tem coisas que podem ser muito mais importantes pra você ganhar dinheiro e é isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, então se liga nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Unity. E eu sou o Gamarra. Bom, se você está aqui pela primeira vez, nós trabalhamos com jogos. Nós estamos aqui para fazer você trabalhar com jogos também, Unity programador. Eu sou animador 3D. Então, hoje eu vim conversando com o Unity. Nem era esse vídeo que estava aqui pra gente gravar. Hoje era outro vídeo até, mas a gente falou, não, Unity, olha só o que eu percebi. E aí começamos a conversar, e falou, bom, isso aqui dá um vídeo e cá estamos. O que a gente percebeu? Você não precisa ser o melhor, mas você precisa saber ganhar dinheiro. A questão é essa, Unity. Como que eu vi esse vídeo? Eu estava vendo um TED Talks, porque eu fico trabalhando e eu vendo uns TED Talks de vez em quando. E eles estavam falando uma coisa interessante, que não era sobre desenvolvimento de jogos, mas é uma analogia. Qual que é a ideia principal que eu percebi? Vou dar eu de exemplo mesmo. Eu sou um bom animador 3D, mas eu não estou entre os 10% do Brasil dos melhores animadores 3D. Tem muita gente muito mais talentosa do que eu. Tem muita gente que consegue fazer animações mais bonitas, mais artísticas do que eu. Mas eu ganho mais dinheiro que muitas dessas pessoas. Por quê? Bom, primeira coisa, muitas dessas pessoas estão trabalhando aqui em estúdios brasileiros, fazendo publicidade ou fazendo projeto que indiferente, pode ser que a pessoa goste ou não, mas por mais que ela esteja num dos melhores projetos aqui do Brasil, às vezes você está num projeto normal, mas que esteja te pagando em dólar, já vai te dar mais dinheiro. Então tem muitos animadores 3D que são melhores do que eu, mas por não saber falar inglês, perdem muita oportunidade. Por não conseguirem entrar no mercado internacional, perdem muitas oportunidades. E às vezes eu que posso não ser o melhor, sou bom. Não tô falando que sou ruim, sou bom, mas não estou ali entre os 10% melhores, mas bem capaz que eu esteja entre os 10% que melhor ganham. Vocês entenderam a lógica? Vocês têm que entender onde que está o dinheiro. Isso não serve nem para nossa área, serve para qualquer área. Onde que está o dinheiro? No mercado de desenvolvimento de jogos. O dinheiro está no Brasil, Unity? O dinheiro de verdade mesmo, não. O dinheiro está nos Estados Unidos, Canadá, tá nesses países. Então, se você for atrás desses países, a chance de você realmente conseguir ganhar muito mais dinheiro é muito maior. Não adianta você ser um belo artista se você não consegue nem se comunicar com esses países. Se você não tem condição de estar lá, mesmo que virtualmente. Isso já é um problema. E outra coisa também. Eu, de novo, por exemplo, posso não ser o melhor artista de animação, posso não ser o mais talentoso, mas eu sei resolver muito problema, porque eu consigo pegar um personagem modelado e fazer o rigging dele. Consigo animar ele. Pode ser que tenha gente que consiga animar muito melhor do que eu, mas eu já peguei ele e já fiz o rigging. Depois que eu animei, eu consigo colocar na Unity, consigo colocar no Unreal, tudo configurado, bonitinho, para o programador ir lá e colocar. Ou seja, eu consigo resolver problema para dedéu de um cara. Então, às vezes, para muito estúdio é mais interessante me contratar do que contratar um cara mais talentoso do que eu, só que só vai fazer animação. Porque daí ele vai ter que pegar e gastar dinheiro dele e contratar outra pessoa para fazer o rigging. Ele vai ter que pegar o programador dele, que tem uma hora considerável também, e vai ter que dar mais tasks para ele. Porque ele vai ter que pegar o FBX, importar na Unity, na Unreal, vai ter que mudar isso aqui, fazer tudo lá. Ou seja, às vezes se você conseguir não ser o melhor no que você faz, mas você conseguir habilidades complementares, você vai se tornar um profissional muito mais desejado. Você vai ter um poder nas suas mãos maior, mesmo que você não seja o melhor. Porque, por exemplo, se eu vou disputar uma vaga com alguém melhor do que eu, num jogo, sei lá, um The Last of Us da vida, provavelmente esse cara vai conseguir a vaga e não eu. Mas tudo bem, porque eu não estou disputando essas vagas também. Estou disputando vagas às vezes com estúdios menores que pro cara é muito mais interessante. Fala assim, bom, então eu posso pagar um salário bacana pro Gamarra, porque eu vou economizar com o rigger, eu vou economizar com o programador, e de quebra ainda ele vai fazer as animações. Ou seja, o pacote vale muito a pena. Se você está estagnado, ou você não está conseguindo evoluir na sua área, alguma coisa, pensa, tem algumas habilidades extras que eu poderia ter
que fariam o meu pacote ser muito mais poderoso para o mercado? Deve ter. Se você for um animador 3D, acabei de dar alguns exemplos para você. Aprende rigging. Você não precisa ser o melhor rigger do mundo, mas se você conseguir resolver os problemas, porque a questão é, você tem que resolver problema. Isso em qualquer área. Você vai ser pago pela quantidade de problemas que você consegue resolver. Saiba disso. Se você às vezes está focado em uma coisa exclusiva e você é muito bom naquilo, beleza, você tá feito. Se você conseguir falar inglês, tudo, resolveu suas coisas. Mas se você fala, putz, eu não sou tão talentoso assim na escultura de personagem, tudo bem. Mas às vezes você consegue fazer outras coisas que complementam e que pro projeto são importantes, e aquilo vai fazer você chamar a atenção do mercado. Porque não tem tantos animadores 3D que rigam e que mandam personagem já animado na engine depois. Esse é o meu diferencial. Por isso que eu consigo um monte de freela, por isso que pra mim não é tão difícil assim conseguir um emprego. Até posso, não sei, também nunca tentei entrar num desses grandes projetos, grandes estudos, mas talvez lá tenham pessoas que sejam muito mais talentosas do que eu, mas no grosso do mercado, não são esses estúdios. São estúdios menores, são estúdios até indie, só que assim, o indie americano é maior do que muito estúdio grande no Brasil até. Então, tem muito lugar aqui nesse meio tempo que não é só ali o creme de la creme, que não é só ali o Barcelona dos jogos, que tem muito projeto sendo feito e tem muita gente precisando fazer. Então, isso eu queria trazer para vocês entenderem. Você não precisa ser o melhor, mas você precisa entender onde que tá o dinheiro, você entender quais as suas armas para conseguir esse dinheiro e o que você pode fazer para isso. E lembrando, você pode ser muito talentoso, mas será que você não pode aprender alguma coisinha a mais para você ter acesso a muito mais dinheiro? Por exemplo, o inglês. Tem muito cara super talentoso aqui no Brasil, mas que às vezes, o que o cara faz com programação, o que o cara faz com animação, com personagem, tudo, às vezes é muito mais difícil do que ele aprender inglês. Que é difícil, muita gente sofre para aprender inglês, não é fácil também. Mas se você consegue ser um belo de um programador, um belo de um animador, uma coisa, se esforça um pouco que você vai conseguir. Porque o resultado de você conseguir aprender um inglês e você ir para o mercado internacional, duplica, triplica o seu salário. Então vale muito a pena. Certo, Unity? Já falou bastante. Deixa já pôs pra fora. O que eu posso acrescentar aí é assim, você não precisa ser o melhor pra ganhar bem, né? Que igual você falou. Você tem que ir atrás de onde te pagam, né? Onde te valorizam. Então, por exemplo, teve um experimento que um violinista renomado foi tocar num metrô. Eu vi uma coisa assim. E ninguém deu bola pra ele, entendeu? Ele ganhou, acho que ali $100 em algumas horas que ele ficou ali, né? Da galera que deixa um trocado ali. E na mesma noite ele foi tocar num lugar que ele foi ovacionado de assim, porque a galera pagou uma nota preta pra ir lá assistir ele porque sabia do talento dele. Então, sabe, fazendo uma analogia, você pode ser o melhor no Brasil. Se você não fala inglês, você não vai conseguir ganhar mais, entendeu? Porque vai chegar num limite que ninguém vai te pagar mais porque você é melhor que os outros, porque já chegaram no limite, né? Isso é só um exemplo, tem outros tipos de exemplo, não estamos falando só do inglês, mas assim, você ter o inglês, você abre a porta, e aí você, o que adianta ser o melhor no Brasil e não falar inglês, sendo que você pode ser uma pessoa, você tem que ser bom, mas não o melhor, você não precisa ser o melhor, e lá fora você vai ganhar muito melhor do que o cara que é o melhor do Brasil, mas não fala inglês. Então, acho que a principal ideia do vídeo é ser o melhor não significa ser o que ganha mais. Com certeza. Entendeu? Você consegue ter estratégias para você conseguir ganhar mais sem você ser o melhor. Às vezes o melhor nem tá preocupado em ganhar mais, ele tá preocupado em continuar sendo o melhor, sei lá. Então, sabe, você não tem que se matar, você tem que ser bom o suficiente, mas você não tem que pensar, porque sempre vai ter alguém melhor que você. Eu acho que assim, tirando pro seu ego, você não quer ser melhor que o cara, você quer ganhar mais que o cara, né? Eu acho que a ideia, se você tá seguindo esse canal, você quer viver de games e ganhar dinheiro com games. E o que a gente ensina aqui é você ganhar cada vez mais trabalhando com games. E nem só ganha mais, mas você ter acesso aos projetos que você realmente curte trabalhar. Porque por mais que você seja o melhor aqui no Brasil, você não vai conseguir trabalhar nos projetos de console, uns projetos de PC, que você vai ter acesso muito mais fácil trabalhando lá fora. Pensa assim, se você se comparar com todos, sempre vai ter muitos que vão ser muito melhor que você. Mas você tem que ser
bom o suficiente para fazer a diferença dentro da empresa que você trabalha. Isso é o que você precisa se preocupar. Você não tem que ser o melhor. Tem muitas vagas. E tem muitas vagas que vão te pagar mais, não porque você é melhor, mas porque você atende os requisitos dela. Por quê? E isso é o suficiente. Você tem que resolver o problema. Exato. Qual que é o problema dessa empresa? O problema dessa empresa é isso, o jogo é tal. Bom, eu consigo resolver isso. Não só eu consigo resolver isso, como eu consigo resolver outros até. A empresa te quer, não é nem que você quer a empresa. A empresa vai querer você. Quer um exemplo? Na minha empresa, teve um layoff, né, que são corte de custos, ou seja, demitiram algumas pessoas e rodou um programador. E na minha visão que eu tinha daquele cara, eu achava que ele era melhor do que eu, porque ele trabalhava em umas tarefas mais difíceis, na minha visão. Mas para a empresa eles entenderam que aquele cara era bom naquelas tarefas, mas eles tiveram que deixar ele fazendo só aquele tipo de tarefa porque ele não dava conta das outras, sabe? Eles deram coisas pra ele fazer que ele não conseguiu. Então foram testando até que ele caiu bem naquelas. Só que aquilo não era tão importante pra empresa quanto o resto que precisava ser feito. É difícil, mas não é tão importante assim. Exato. Então, no meu caso, eu consigo ser mais flexível, entendeu? Por mais que eu ache, na minha visão, que ele era melhor naquela tarefa, eu era mais... Tem o famoso T, né? Você é muito especialista numa coisa, mas você também sabe um pouquinho do resto. Então eu era mais abrangente, então eu conseguia ser mais flexível e trabalhar em pontos diferentes do jogo, sabe? Programar coisas diferentes. Isso é uma característica de muitos brasileiros. Porque aqui no mercado brasileiro que a gente começa, você tem que saber um pouco de tudo. Exato. Que é o que eu falei. O Unity também é um exemplo. Você sabe ali um rig, sabe animação, sabe exportar o personagem. O Unity sabe fazer gameplay, sabe fazer UI, sabe fazer um monte de coisa. Isso é muito válido. E você sabendo isso, e você indo a fundo em uma área específica, aí que é o famoso T, aí sim você é um profissional muito desejado, porque aí é raro. E aí você acaba sendo melhor para a empresa do que o cara que é muito melhor numa coisa às vezes específica. Isso. Ali. Falou tudo. O melhor às vezes é relativo. Exatamente. Né? Depende de como a empresa te enxerga. Eu achava o cara melhor que eu. Para a empresa, eu era melhor porque eu atendia melhor a necessidade da empresa. Que cada empresa é uma empresa, cada projeto é um projeto. Então, principalmente em relação à programação, o melhor é difícil falar o melhor. É o melhor em quê? Porque às vezes o cara é melhor que eu naquilo, mas eu sou melhor que ele em outra ponta. Então, depende do contexto, depende do que a empresa precisa. Sempre vai ter uma empresa, talvez em outra empresa, o cara precise muito daquilo que ele faz, que é o que ele faz melhor. E ele cai como uma luva, porque ele vai ter que fazer aquilo todo dia por anos. Na empresa que ele estava não era bem assim, aquilo ali era mais secundário. Então ele já não era tão importante. Então, a analogia que eu fiz lá com o violinista é... Vai ter lugar que você não vai ser... Como é que eu vou dizer? Valorizado. Você não vai ser valorizado. Então, se você achar o lugar que sabe te valorizar pelo que você sabe, eles vão te pagar bem por isso. E aí você vai ganhar mais. Então, não adianta você ser o melhor no metrô, porque... não vai mudar a vida daquelas pessoas. Ou seja, que adianta você ser o melhor numa empresa X ali que sabe? É o Neymar jogando no 15 de Piracicaba. Exato. Falou tudo. Então... com todo respeito a toda a nação de torcedores do 15 então, de Piracicaba. Então você prefere ser o Neymar nesse time ou você prefere ser um cara... reserva no Real Madrid. Pronto. O Gamarra manja mais que eu desses exemplos. Mas é exatamente esse o ponto. Então... em termos financeiros, né, deixando o ego de lado, é melhor você ser o reserva do Real Madrid, entendeu? Então você não tem a obrigação de ser o melhor. Você tem que ser esperto e bom o suficiente para ir atrás de onde te valorizam e te pagam bem. E tem uma outra questão também que eu quero trazer aqui. Talvez até pegue o Unity de surpresa porque não estava no roteiro, mas eu acabei de lembrar que é importante também, que estava vendo um TED Talks esses dias, estava comentando mais ou menos sobre isso. Não adianta só você ser o melhor, o famoso slogan que eu falo aqui muito no canal, você não pode ser um babaca. Eu não vou pôr esse vídeo no ar se você não me mandar esse selo. Eu vou me esforçar para fazer não esse selo. Não seja um babaca, é o selo que eu tô esperando, vai fazer um ano. Qual que é a lógica desse negócio? Eles estavam falando sobre, por exemplo, você montar uma equipe desses esquadrões de elite de exércitos no mundo. Por exemplo, os Navy SEALs, BOP, esses assim. E qual que é a lógica? Na hora de montar um bom time, digamos ali, um bom conjunto, um batalhão, sei lá o que é o nome, não adianta você pegar só os caras que performam melhor
em tiro, em sobrevivência, em não sei o que lá. É uma média que você tem que pegar dos caras que são bons nisso, mas eles se chamavam de os que têm o melhor nessas questões técnicas, basicamente, mas que tem confiabilidade, que traz confiança, que é assim, vai juntar aquele grupinho ali, um tem que confiar a vida na mão do outro. Então eles falam assim, não é só o cara que acerta o alvo, é o cara que acerta o alvo mesmo que não na mosca, mas acerta o alvo, mas você confia o seu cartão de crédito no cara também. Porque numa situação ali de perigo, às vezes o cara que é muito bom vai falar assim, eu vou vazar daqui e você que se dane. Uhum. Às vezes o cara que fala assim, não, eu vou ali, vou ajudar você. Isso é importante também. Teamwork. Teamwork, quer ver um exemplo? Aqui, eu e o Unity estamos fazendo esse canal juntos aqui. Pode ser que daqui a alguns anos esse canal dê certo, pode ser que a gente forme uma empresa, pode ser um monte de coisa. Por quê? Porque a gente confia um no outro de fazer aqui o canal. Se o Unity me achasse um babaca, não ia querer fazer o canal comigo. Se eu achasse o Unity um babaca, não ia querer fazer o canal com o Unity. Será que um colega seu de trabalho não vai lembrar de você daqui a uns anos e falar assim, pô, apareceu uma vaga super legal aqui na empresa que eu tô aqui hoje, lembrei daquele cara que trabalhou comigo, que era super gente boa, que também era bom funcionar, vou sugerir ele aqui pra trabalhar com a gente. Por quê? Porque você não foi um babaca. Agora, se você foi um babaca, você acha que ele vai lembrar de você? Vai falar, aquele cara lá, que ficava podia ser zoando. o melhor do mundo, podia ser o cara que ia realmente resolver o problema da empresa, mas se ele era um babaca... Eu não quero trabalhar com aquele cara. Exato. Isso me lembrou, na minha empresa, o meu chefe sempre falou, a primeira coisa que ele olha não é nem se o cara é bom, é se o cara é humilde. Então não adianta ele contratar um cara que é o melhor se ele for um babaca, né? Resumidamente, pro bom português, era isso, um cara snob, metido. Ele não quer esse cara no time dele, por melhor que essa pessoa seja. Ele prefere alguém que seja do time, sabe? Alguém humilde, que vá ajudar, que vá fazer a diferença, que não seja um babaca. Ele abre mão desses caras que se acham, porque a tendência também é essa, né? Quando você começa a ser o melhor, você começa a se achar e o ego sobe, infla, e aí você vira um babaca. Faz um contador aí de quantos babacas já apareceram no vídeo. É fácil, a gente consegue julgar quem é o melhor, mas a gente não consegue julgar esse grau de confiança. O caráter também da pessoa. Caráter da pessoa. É difícil você julgar isso. Mas se você tá na sua empresa, pensa aí, quem que é o babaca da sua empresa? Você pensou em alguém. Quem que é o mala da sua empresa? Quem que é o cara que você não confia nem ferrando? Quem que é o puxa-saco? Você sabe quem é esses caras. Será que vale a pena? Será que por mais que esse cara seja o melhor, será que às vezes um monte de oportunidades que poderiam surgir para ele não vão surgir porque por mais que ele seja bom, ele é um babaca? Então isso é complicado. Isso é uma coisa que às vezes você, mesmo sendo inferior tecnicamente, muitas coisas boas podem surgir. Às vezes você pode ser chamado para uma vaga, que nem eu falei, você pode ser convidado para fazer uma parceria, como a gente está fazendo, para entrar num projeto. Muita coisa boa pode acontecer, porque basicamente você tem que ter 3 coisas. Uma dica aqui, gente. Você tem que ser bom tecnicamente, você tem que ser extremamente pontual e responsável, e uma pessoa muito gente boa. Dessas 3, você até pode deixar de ser uma, mas você não pode deixar de ser 2. Então, se você não é o cara mais gente boa, você tem que ser muito responsável, pontual, não pode dar pra trás e muito bom profissionalmente, que aí as pessoas até vão tolerar trabalhar com você quando precisar. Se você não é o melhor dos mundos, você não é o cara mais técnico, mas você não vai perder uma deadline, você não vai perder uma coisa e você é um cara muito gente boa, pô, com certeza vão ter lugares que vão querer trabalhar com você. E se você até perde uma deadline, você atrasa uma coisa ou outra, mas você é muito bom e você é muito gente boa, você também consegue. O que você não pode é ser uma delas só. Então, basicamente, dessas 3, seja 2. Se você conseguir ser as 3, melhor ainda. Mas saiba que pelo menos 2 tem que ser. E você ser um cara legal, ser um cara gente boa, não ser um babaca, é fácil. Justamente. Pra quem não é babaca, pelo menos, né? Porque ninguém acha que é o babaca, mas preste atenção nas suas ações. Será que você está jogando com o time? Será que você está querendo ajudar as pessoas? Será que você está fazendo as pessoas do seu lado crescerem? Será que você está ajudando quem está do seu lado? Ou você só está pisando? Você só está querendo mostrar que, olha, eu sou melhor, então eu vou colocar as pessoas para baixo, eu vou querer crescer em cima das pessoas? Aí você vai estar se queimando, na verdade. E possivelmente perdendo muitas oportunidades, não hoje, mas possíveis oportunidades no futuro. Aí o tempo já foi e não tem como consertar mais. Isso é o que a gente queria falar hoje para vocês, então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, espero que esse vídeo aqui tenha inspirado algumas pessoas e
dado ânimo se você estava ali desanimado, que você não estava conseguindo ser o melhor da sua turma, você não estava conseguindo ser o melhor da sua classe, do seu projeto. Talvez isso não seja assim tão importante quanto você imagina. E se você assistiu o vídeo até aqui, dá o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, entra na nossa comunidade do Discord, tem muita coisa legal acontecendo por lá. E antes de você ir embora, não deixe de conferir o link do Cambly no comentário fixado. Por isso que você tem que estar com alguém, ó. Pra lembrar você, pô. A gente fala tanto que o inglês é importante, a gente vai deixar aqui também uma dica excelente para vocês estudarem pelo Cambly. Tá vendo? Clique no nosso link aí para dar uma ajuda no canal também. E que assim, você, para trabalhar lá fora, você não tem que saber ficar vendo conjugar verbo, aquela coisa toda que você aprende no curso de inglês. Você tem que saber falar. Você tem que falar com o seu chefe, com seus colegas e tem que entender eles. E como que você treina a falar, Unity? Falando. E você, no Cambly, você vai falar com nativos, professores nativos que vão te ajudar com isso. Então é quase como se fosse uma entrevista, né? Então você já vai criando, já vai entendendo como é que é, você vai se acostumando a falar com alguém que fala inglês. Que é isso que importa. É isso que importa e é isso que você vai conseguir treinar. Ah, eu nunca fiz uma entrevista em inglês, vou ficar nervoso. Se você já fez aula aí na Cambly, se você já treinou isso várias vezes, será que você vai ficar tão nervoso assim? Será que você vai ficar tão preocupado assim? Será que você pode simular? Porque você pode dar sugestão, pô, eu quero conversar sobre isso, quero simular uma entrevista. Você monta a aula ali basicamente do jeito que você precisa, que é muito mais válido do que você ficar decorando ali a tabela de verbos irregulares. Por anos e anos e anos. Então, vai no que a gente está falando aqui, porque a gente acredita, a gente acha que é bom. Tudo que a gente recomenda aqui, a Agilize, a Hus, tudo que a gente usa, que a gente acredita, e a Cambly também é uma das coisas que a gente acredita que vai ser muito útil para você, justamente por isso, para você poder treinar isso diretamente, essa conversação com um nativo, que é o que realmente importa para você. Então, galera, muito obrigado por estar aqui com a gente até o final desse vídeo. Vejo você no próximo vídeo.